A desobediência de Eva e a obediência de Maria. Jesus diz: Não lemos em Gênesis 31 que Deus fez do homem o Senhor de tudo na terra, isto é, tudo exceto Deus e seus ministros angelicais? Não lemos que ele fez da mulher a companheira do homem em sua alegria e domínio sobre todos os seres vivos? Não lemos que eles podiam comer de tudo exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Qual é o significado das palavras que ele governe? E qual é o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você já fizeram essas perguntas? Homens que fazem tantas perguntas inúteis e nunca perguntam a sua alma sobre as verdades celestiais? A tua alma te diria, se estivesse viva, porque uma alma na graça é segurada como uma flor nas mãos do teu anjo, e como uma flor é beijada pelo sol e borrifada com orvalho pelo Espírito Santo, que aquece e ilumina, pulveriza e decora com luzes celestiais. Quantas verdades sua alma te contaria se você soubesse conversar com ela? Se você amasse a sua alma que te faz semelhante a Deus, que é Espírito, como sua alma é Espírito. Que grande amigo você teria se amasse sua alma em vez de odiá-la, a ponto de matá-la. Que grande e sublime amigo com quem poderia falar de assuntos celestiais, visto que vós, homens, tem tanta vontade de falar e se arruinam com amizades que, se não são indignas, como às vezes são, quase sempre são inúteis e eles se transformam em um tumulto vão e prejudicial de palavras mundanas. Não disse eu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada? A alma na graça possui amor, e por possuir amor, possui Deus, que é o Pai que a preserva, o Filho que a ensina, o Espírito que a ilumina. Portanto, possui conhecimento, ciência, sabedoria, luz. Considere, portanto, que conversas sublimes sua alma poderia manter com você. Essas conversas enchiam o silêncio das prisões, o silêncio das celas, o silêncio das ermidas, o silêncio dos quartos dos santos enfermos. Essas conversas eram o consolo dos presos à espera do martírio, dos monges e freiras enclausurados em busca da verdade, dos eremitas que ansiavam por um conhecimento avançado de Deus, dos enfermos que suportam, ainda mais, que amavam suas cruzes. Se você soubesse como questionar sua alma, seria dito que o verdadeiro e extenso significado, tão abrangente quanto a própria criação, das palavras, que ele possa governar, é este. Aquele homem pode dominar tudo. São suas 3 camadas. A camada inferior é a animal, a camada do meio, a moral, a camada superior, a espiritual. E todas as 3 devem ser dirigidas a um único objetivo: possuir Deus. Possuí-lo, merecendo-o, por meio de um controle estrito que subjuga todo o poder do ego e o conduz a um único propósito: merecer possuir Deus. A tua alma te diria que Deus tinha proibido o conhecimento do bem e do mal, porque já tinha concedido o bem às suas criaturas gratuitamente, e não queria que conhecesse o mal, porque é uma fruta doce de se provar, mas uma vez que é suco, torna-se parte do seu sangue, causa uma febre que te mata e produz uma sede abrasadora, de forma que quanto mais alguém bebe daquele falso suco, mais sede fica. Você pode objetar: e por que ele o colocou lá? Porque o mal é uma força que se originou por si mesmo, como certas doenças monstruosas no corpo mais saudável. Lúcifer era um anjo, o mais belo de todos os anjos, um espírito perfeito, inferior apenas a Deus. E ainda em sua essência brilhante surgiu uma nuvem de orgulho, e ele não o espalhou. Ao contrário, ele o condensou, meditando sobre ele. E o mal nasceu desta incubação. Existia antes do homem. Deus o expulsou do paraíso, a maldita incubadora do mal, que profanou o paraíso. Mas ele é a incubadora eterna do mal, e como ele não pode mais sujar o paraíso, ele sujou a terra. Essa árvore metafórica prova essa verdade. Deus disse ao homem e à mulher: Vós conheceis todas as leis e os mistérios da criação.
mas não infrinja meu direito de ser o Criador do homem. Meu amor será suficiente para a propagação da raça humana e se espalhará entre vocês e excitará os novos Adões da raça, sem nenhuma luxúria dos sentidos, mas com pulsações puramente caridosas. Eu dei tudo a vocês, só guardo para mim este mistério da formação do homem. Satanás queria privar o homem dessa virgindade intelectual, e com sua língua venenosa ele suavizou e acariciou os membros e olhos de Eva, reflexos emocionantes e uma perspicácia que eles não tinham antes, porque a malícia ainda não os tinha intoxicado. Ela viu, e vendo, ela queria tentar. Sua carne estava excitada. Oh, se ela tivesse chamado a Deus! Se ela tivesse corrido para ele dizendo: Pai, estou doente, a serpente me acariciou e estou confusa. O pai a teria purificado e curado com seu hálito, que poderia ter infundido nova inocência nela, como infundiu vida. E a teria feito esquecer o veneno da cobra. Ainda mais, a teria enojado pela serpente, como acontece com aqueles que têm uma aversão instintiva às doenças das quais acabaram de se curar. Mas Eva não vai para o pai. Eva volta para a serpente. A sensação é doce para ela, vendo que o fruto da árvore era bom de comer, agradável aos olhos. Ela o pegou e comeu. E ela entendeu. Agora a malícia estava dentro dela e mordia seus intestinos. Ela viu com novos olhos e ouviu com novos ouvidos os hábitos e vozes dos animais. E ela ansiava por eles com uma ganância insana. Ela começou o pecado sozinha. Ela conseguiu isso com seu companheiro. É por isso que uma frase mais pesada é imposta à mulher. Por causa dela, o homem se rebelou contra Deus e se tornou conhecido com lascívia e morte. Por causa dela, ele não era mais capaz de dominar seus 3 reinados, o reino do Espírito, porque permitiu que o Espírito desobedecesse a Deus. O reino moral, porque permitiu que as paixões o dominassem. O reino da carne, porque ele o baixou ao nível instintivo de bestas. A serpente me seduziu, diz Eva. A mulher me ofereceu a fruta e eu comi, diz Adão. E a ganância tripla governou os 3 domínios desde então. Somente a graça pode relaxar o controle desse monstro implacável. E se a graça estiver viva, completamente viva e mantida cada vez mais viva pela boa vontade de um filho fiel, ela conseguirá estrangular o monstro e não terá mais nada a temer. Não terá medo de tiranos internos, que são a carne e as paixões, nem terá medo de tiranos externos. Estes são o mundo e os poderosos na terra. Não temerá perseguições nem morte. É como diz o apóstolo Paulo: não temo nenhuma dessas coisas, nem cuido mais da minha vida do que de mim mesmo, desde que eu cumpra a missão e o ministério que o Senhor Jesus me deu, e que era para suportar testemunho da boa nova da graça de Deus. Maria diz: obedeci na minha alegria, porque quando compreendi a missão para a qual Deus me chamou, fiquei cheia de alegria. O meu coração se abriu como um lírio fechado, e derramou aquele sangue que se tornaria solo para a semente do Senhor. A alegria de ser mãe. Eu tinha me consagrado a Deus desde a minha infância, porque a luz do Altíssimo havia me mostrado a causa do mal no mundo. E tanto quanto estava em meu poder, eu queria remover de mim todos os vestígios de Satanás. Eu não sabia que era pura, eu não conseguia pensar que estava. Esse pensamento simples teria sido presunção e orgulho, porque, como nasci de pais humanos, não era certo que eu fosse a eleita para ser a imaculada. O Espírito de Deus me informou da dor do Pai por causa da corrupção de Eva, que se rebaixou ao nível de criaturas inferiores, enquanto ela era uma criatura da graça. Era minha intenção aliviar essa dor, permanecendo não profanado por pensamentos, desejos e contatos humanos, restaurando assim a pureza angelical em meu corpo. As palpitações do meu coração deviam ser apenas para ele, e apenas para ele todo o meu ser. Mas se não havia paixão da carne em mim,
ainda havia o sacrifício de não ser mãe. Também Eva havia recebido do Pai Criador o dom da maternidade, uma maternidade desprovida do que agora a degrada, a doce e pura maternidade, sem um fardo sensual. Eu experimentei de quanto Eva se despojou ao abrir mão de tal riqueza, mais que imortalidade. E não pense que estou exagerando. Meu Jesus e eu, sua mãe, com ele, experimentamos o langor da morte. Eu, doce langor de quem adormece cansada. Jesus, langor intenso de quem morre condenado à morte. Portanto, também experimentamos a morte. Mas só eu, a nova Eva, experimentei a maternidade sem qualquer tipo de profanação, para poder contar ao mundo quão doce foi o destino da mulher chamada a ser mãe, sem qualquer dor corporal. E o desejo de tal maternidade pura era possível e realmente existia na Virgem totalmente devotada a Deus, porque essa maternidade é a glória da mulher. Se você considerar em que alta estima os israelitas tinham uma mãe, você perceberá ainda mais o sacrifício que fiz quando me consagrei à virgindade. Ora, o eterno bom Pai concedeu-me, sua serva, este presente sem me despojar da pureza em que me envolvi para ser uma flor em seu trono, e me alegrei com a dupla alegria de ser mãe de um homem e mãe de Deus. A alegria de ser a mulher por meio da qual a paz foi restabelecida entre o céu e a terra. Oh, que alegria ter desejado esta paz, por amor de Deus e dos homens, e saber que ela viria ao mundo por mim, a pobre serva do Todo-Poderoso. Que alegria dizer: homens, não chorem mais, tenho em mim o segredo que te fará feliz. Não posso dizer o que é porque está selado em mim, no meu coração, assim como o filho está encerrado no meu ventre puro. Mas já estou trazendo para vocês, e o momento em que vocês o verão e ouvirão o seu santo nome está cada vez mais perto. A alegria de ter feito Deus feliz, a alegria do crente pelo seu Deus feito feliz. Oh, a alegria de remover do coração de Deus a amargura da desobediência, orgulho e descrença de Eva. Meu Jesus explicou a falha com a qual o primeiro casal se maculou. Eu redimi aquele pecado, subindo os mesmos níveis que eles tinham descido. A desobediência foi o início da queda. Não coma e não toque naquela árvore, disse Deus. E o homem e a mulher não respeitaram essa proibição. Embora, como reis da criação, eles pudessem tocar e comer de tudo, exceto daquela árvore, porque Deus queria que fossem inferiores apenas aos anjos. A árvore, o meio para testar sua obediência. O que significa obediência aos mandamentos de Deus? Implica todo o bem possível, porque Deus não ordena nada além do bem. O que é desobediência? É mal, porque provoca um estado mental rebelde, no qual Satanás pode estar ativo. Eva vai em direção à árvore que, se evitada, teria causado seu bem-estar, se abordada, causaria sua ruína. Ela vai para lá, conduzida pela curiosidade infantil de ver o que há de especial nisso, e por uma precipitação que a faz considerar inútil o mandamento de Deus por ser forte e pura, a rainha do Éden, onde tudo está sujeito a ela e nada pode magoá-la. Sua presunção é sua ruína. A presunção é o fermento do orgulho. Na árvore ela encontra o sedutor, que canta sua canção de mentiras para sua inexperiência, para sua bela inexperiência virginal, para sua inexperiência mal protegida. Você acha que existe mal aqui? Não, não há. Deus disse a você porque Ele deseja mantê-los como escravos sob seu poder. Você acha que é rei e rainha? Tu não és nem mesmo tão livre quanto animais selvagens. Os animais podem amar uns aos outros com amor verdadeiro. Você não pode. Os animais têm o dom de serem criadores como Deus. Os animais geram pequenos e veem suas famílias crescerem tanto quanto desejam. Vocês não. A você é negada esta alegria. Por que fazer de vocês homem e mulher se vocês têm que viver assim? Sejam deuses. Vocês não conhecem a alegria de serem dois em uma carne, que cria um terceiro e muito mais. Não acreditem em Deus quando Ele prometeu a vocês
a alegria da posteridade ao ver seus filhos formarem novas famílias, deixando seu pai e sua mãe por suas famílias. Ele deu a vocês uma vida fictícia. A vida real é conhecer as leis da vida. Então vocês serão como deuses e poderão dizer a Deus: somos todos iguais. E a sedução continuou, porque não havia vontade de quebrá-la. Pelo contrário, havia vontade de continuar e aprender o que não era do homem. E a árvore proibida se torna realmente mortal para a raça humana, porque de seus galhos pende o fruto do amargo conhecimento que vem de Satanás. E a mulher se torna uma fêmea, e com o fermento do conhecimento satânico em seu coração, ela segue em frente para corromper Adão. Com seus corpos e almas degradados e sua moral corrompida, eles conheceram a tristeza e a morte de suas almas, privadas da graça, e de seus corpos privados da imortalidade. E a ferida de Eva gerou sofrimento, que não diminuirá até que o último casal na terra esteja morto. Segui o caminho dos dois pecadores, mas na direção oposta. Obedeci. Eu obedeci em todos os sentidos. Deus me inspirou a ser virgem. Eu obedeci. Quando amei a virgindade que me tornou tão pura quanto a primeira mulher, antes de ela conhecer Satanás. Deus me pediu em casamento. Eu obedeci, elevando o casamento ao grau de pureza pretendido por Deus quando Ele criou os primeiros pais. Tive então a convicção de que o meu destino era a solidão no casamento e o desprezo das pessoas, por causa da minha sagrada esterilidade, quando Deus me pediu para ser mãe. Eu obedeci. Eu acreditava que era possível e que a palavra vinha de Deus, porque fiquei muito em paz quando a ouvi. Eu não pensei, eu mereci. Eu não disse, agora o mundo vai me admirar, porque sou como Deus, criando a carne de Deus. Não, eu não fiz. Eu me rebaixei em minha humildade. A alegria jorrou do meu coração como o caule de uma rosa, mas logo foi decorado com espinhos afiados e foi preso num emaranhado de tristeza, como galhos envolvidos por trepadeiras. Tristeza pela dor de meu esposo. Sufocou minha alegria. Tristeza pela dor do meu filho, um espinho que perfurou a minha alegria. Eva queria prazer, triunfo, liberdade. Aceitei tristeza, humilhação, escravidão. Desisti de minha vida pacífica, da estima de meu cônjuge, de minha própria liberdade. Não guardei nada para mim. Tornei-me a donzela de Deus na carne, na moral, no espírito, contando com Ele não só para a concepção virginal, mas também para a proteção da minha honra, para o consolo do meu esposo, para os meios adequados para elevá-lo também à sublimação do casamento, para que pudéssemos restaurar o homem e a mulher à dignidade perdida. Eu abracei a vontade do Senhor para mim, meu esposo e minha criatura. Eu disse sim para todos os três, pois tinha certeza de que Deus não quebraria sua promessa de me ajudar em minha tristeza, de uma esposa que percebe que é considerada culpada e de uma mãe que sabe que está gerando um filho para entregá-lo para a tristeza. Eu disse sim e nada mais. Esse sim cancelou o não de Eva ao comando de Deus. Sim, meu Senhor, como quiseres. Eu saberei o que você quer que eu saiba. Vou viver como você quer que eu viva. Eu ficarei feliz se você desejar. Vou sofrer pelo que você quer que eu sofra. Sim, para sempre, meu Senhor, desde o momento em que o seu raio me fez mãe, até o momento em que me chamou de volta para você. Sim, para sempre, sim. Todas as boas vozes da carne, todas as boas paixões do espírito estavam sob o peso do meu perpétuo sim. E acima, em um pedestal de diamante, estava meu espírito, sem asas para voar até você. Mas era o mestre de todo o ego, subjugado e feito seu servo. Servo na alegria, servo na tristeza. Mas sorria, ó Deus, e seja feliz. A culpa foi derrotada. Ele foi removido e destruído. Ele está sob meu calcanhar. Foi lavado em minhas lágrimas e destruído por minha obediência. A nova árvore nascerá do meu seio e dará o fruto que conhece todo o mal, porque ela sofreu tudo em si, e dará todo o bem.
Todos os homens poderão vir até ele, e eu ficarei feliz se eles tirarem, mesmo que não se lembrem que ele nasceu de mim. Desde que o homem seja salvo e Deus seja amado, faça-se a sua serva o que se fez ao torrão de terra no qual está plantada uma árvore, um degrau para subir. Maria, devemos ser sempre degraus para que outras pessoas possam ascender a Deus. Não importa se eles pisam em nós, desde que tenham sucesso em alcançar a cruz. É a nova árvore que tem o conhecimento do bem e do mal, porque diz ao homem o que é bom e o que é mal, para que escolha e viva, e ao mesmo tempo é um remédio que cura quem está intoxicado pelo mal que eles queriam provar. Que os nossos corações estejam aos pés dos homens, para que aumente o número dos remidos, e o sangue do meu Jesus não seja derramado inutilmente. Esse é o destino das donzelas de Deus. Mas então nós merecemos receber a Santa Hóstia em nossos corações e dizer aos pés da cruz encharcada de seu sangue e nossas lágrimas: aqui está, ó Pai, a imaculada hóstia que te oferecemos para a salvação do mundo. Olhe para nós, Pai, diluídos nela, e nos dê sua bênção por seus infinitos méritos. E eu te dou meu carinho, descanse agora, minha querida filha. O Senhor está convosco. Jesus diz: as palavras de minha mãe devem dispersar toda perplexidade de pensamento também nas mentes mais confusas e confusas pela pseudociência. Eu disse árvore metafórica, agora direi árvore simbólica. Talvez você entenda melhor. Seu símbolo é claro: inclinação para o bem e para o mal dos dois filhos de Deus seria compreendida por seu comportamento para com a árvore. Como a água régia, que testa o ouro, e a balança do ourives, que pesa seus quilates. Aquela árvore, por ordem de Deus, tornou-se um meio de teste e deu a medida da pureza simbólica do metal de Adão e Eva. Já posso ouvir sua objeção. A punição não foi excessiva e os meios usados para condená-los não foram infantis? Não tão. A desobediência real em vocês, que são seus herdeiros, não é tão grave como se fosse neles. Vocês foram remidos por mim, mas o veneno de Satanás está sempre pronto para subir novamente, como certas doenças que nunca desaparecem completamente no sangue. Os primeiros pais possuíam a graça sem nunca se aproximar da desgraça. Eles foram, portanto, mais fortes e mais firmemente apoiados pela graça que gerou amor e inocência. O dom dado a eles por Deus era infinito, mas muito mais grave é, portanto, sua queda, não obstante esse dom. Também a fruta que era oferecida e comida era simbólica. Foi o fruto de uma experiência que eles queriam ter por instigação de Satanás, para quebrar a ordem de Deus. Eu não tinha proibido o amor dos homens, eu só queria que eles se amassem sem malícia. Como eu os amei em minha santidade, eles deveriam amar uns aos outros na santidade das afeições imaculadas pela lascívia. Não se deve esquecer que a graça é luz, e quem a possui sabe o que é bom e útil saber. Maria, cheia de graça, sabia de tudo, porque a sabedoria lhe ensinou, a sabedoria que é graça, e ela sabia viver de maneira santa. Eva também sabia o que era bom para ela saber, mas não mais, porque é inútil saber o que não é bom. Mas ela não tinha fé na palavra de Deus e não era fiel à sua promessa de obediência. Ela acreditou em Satanás, ela quebrou sua promessa. Ela queria saber o que não era bom. Ela amava sem arrependimento. Ela transformou o amor em algo corrupto e degradado, que eu tinha permitido como algo sagrado. Um anjo manchado, ela chafurdou na lama e lixo, enquanto ela poderia ter corrido feliz entre as flores do paraíso terrestre, e ela poderia ter visto sua prole florescer ao seu redor, como uma planta coberta de flores, sem dobrar suas folhas na lama. Não sejam como as crianças tolas mencionadas por mim no Evangelho. Ouviam outras crianças cantar e tapavam os ouvidos. Ouviam-nos tocar flauta e não dançavam. Ouviam-nos chorar e queriam rir. Não sejam tacanhos, não sejam negadores. Aceite a luz sem malícia e teimosia,
sem ironia e descrença. Já disse o suficiente sobre isso. Para que vocês entendam o quanto vocês devem ser gratos àquele que morreu para elevá-los ao céu e derrotar a concupiscência de Satanás. Queria falar-lhes, neste período de preparação para a Páscoa, sobre qual foi o primeiro elo da corrente pelo qual a palavra do Pai foi arrastada para a morte, o Cordeiro Divino para o matadouro. Eu queria falar com vocês sobre isso, porque no momento 90% de vocês são como Eva intoxicada pela respiração e pelas palavras de Lúcifer, e vocês não vivem para se amarem, mas para se fartarem de sensualidade. Vocês não vivem para o paraíso senão pela sujeira. Vocês não são mais criaturas dotadas de alma e razão, mas cães sem alma e sem razão. Vocês mataram suas almas e perverteram sua razão. Digo-te solenemente que os brutos te superam na honestidade do seu amor. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.